Evangelho de João, capítulo 3, se nós lemos no começo, podemos acertar. Talvez você fale, pastor, vai dar estudo do batismo hoje? Não. Mas, chegando aqui, Deus falou comigo. Eu quero falar com você sobre nascer de novo. Amém. Glória. Talvez você fale, pastor, eu já nasci de novo. Será? Quais os sinais? Veremos. O que é nascer de novo? Para muitos aqui, irmãos, vai pensar que esse texto a gente só fala sobre o batismo nas águas, mas não é. Sabe o que é nascer de novo? Refere-se principalmente a uma transformação espiritual profunda, interna, que vem de dentro para fora, movida e gerada pelo Espírito Santo em você. Não vem da sua vontade. O Espírito Santo coloca essa vontade em sua vida. E é uma mudança radical na sua vida, no seu estilo de vida. E irmãos, é o que? Um renascimento, não é não? Que permite que a pessoa, através desse novo nascimento, possa entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu isso. Foi falar com Jesus, com o mestre, sabemos que tu ensinas da parte de Deus. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus foi logo interrompendo. Olha, Nicodemos, de verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é realizado pelo Espírito Santo, e ele envolve algumas coisas que a gente não gosta, que a gente está apegado, que é a nossa velha vida, a nossa velha natureza, com os seus conceitos pecaminosos, costumes, tradições familiares. Aceitou Jesus, desceu as águas do batismo, tudo isso fica para trás. Agora, sua vida, você que entregou sua vida pelo Senhor, para o Senhor, é regida pela palavra de Deus, única e exclusivamente. E esse novo nascimento, você vai viver para Cristo. Porque quando você nasceu porque seu pai e sua mãe quis. Alguém fala, eu não pedi para nascer, tem filho mal educado, fala, não pedi para nascer, você não pediu, eu pedi. Foi eu que quis que você nascesse. Eu quis que meus 3 filhos nascessem, mais a minha esposa. Era projeto nosso, e Deus o abençoou. Então quando você nasceu, meu irmão, meu filho, você que é filho, você que tem pai e mãe, que ainda está vivo, dá glória a Deus pelo seu pai, pela sua mãe. Sabe por quê? Porque você está aqui é porque seu pai e sua mãe sofreu. Seu pai e sua mãe passou dificuldade. Já foi trabalhar sem poder. Trabalhar com dores. Minha mãe conta que quando era criança, quando nós éramos crianças, quando ela se casou, o negócio era tão bom, mas tão bom, que eu queria que a metade das mulheres que casou aqui na igreja hoje, todas elas vivessem pelo menos 6 meses lá que a minha mãe viveu. Levantar de madrugada, socar arroz no pilão, fazer o arroz, fazer a comida, 9 horas da manhã, vai levar lá onde o marido está capinando, limpando a lavoura, enquanto ele capina ali, depois que todos os dois pegou o carteirãozinho, comeu, ela vai pegar a enxada também e vai capinar junto com o marido. As mulheres hoje acham difícil trocar uma fralda suja do menino. Vai lavar 40 fraldas que nem minha esposa lavava. Não é não? Quem passou por isso aí sabe, né? Por que na minha época não tinha fralda descartável, né? Então, irmãos, nascer de novo é você nasceu, quando nasceu pela vontade do pai e da mãe, com a bênção de Deus. Agora, quando você nasce nas águas, quando você nasce no Espírito, é decisão sua. Você entregou sua vida para o Senhor, você fez um compromisso com Ele, honra Ele agora.
É por isso que não dá para falar de conversão, de compromisso com Deus, sem falar de casamento. Porque Cristo exemplificou em Efésios 5 a igreja como a noiva, Cristo como noivo. Então agora, você que se casou, o seu compromisso é com a sua esposa. É chato, enjoado, mas é a sua esposa, agora aguenta. Até Jesus levar um dos dois. Esse aí que você vai ter saúde, vai ter que comer muito sal, né? Comer muito arroz e feijão. E algumas coisas que vieram com pacote. Mas, olha só a conversa de Nicodemos com Jesus. Esse texto relata aquela conversa que a gente sabe de cor. Só que Nicodemos, olha o que Cristo disse para ele em João 3,10: tu és mestre em Israel, não sabe essas coisas? Nicodemos não entendeu que Cristo teve que explicar o que era o novo nascimento, né? Que o novo nascimento é um nascimento espiritual e não físico. Porque Nicodemos falou: olha, como o homem pode tornar ao ventre materno nascer segunda vez? Cristo não diz: ó, quer nascer da carne é carne, quer nascer do espírito é espírito. Por isso eu digo, importa eu vos nascer de novo. Ó, estou falando de novo, você tem que nascer do Espírito. Irmão, você tem que ser regido pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo tem que conduzir sua vida, para não cair no buraco, como foi dito aqui hoje. Para você não cair nesse buraco que um dia vai estar naquele lugar. Eu falei aqui para minha esposa, para alguns irmãos, que eu quero dar um estudo, eu quero fazer algo. Deus vai me dar algumas mensagens que eu quero ficar falando sobre o inferno aqui da igreja. Pastor, não quero saber do inferno. Você precisa saber do inferno. E uma coisa que você tem que saber sobre o inferno: Jesus não está lá. Lá não tem Deus, lá não tem luz, lá não tem glória e não tem nada que nos interessa lá. Então a Bíblia afirma, irmãos, 2 Coríntios 5,17, você deve saber de cor: quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Segura aí, olha só, uma nova criação significa o quê? Que o velho passou, que o velho não existe mais. Quando o Espírito Santo entra em você, ele muda a sua mente, seu coração e a sua vida. Mas pastor, por que tem gente que se batiza nas águas, recebe batismo do Espírito Santo e ele não muda? Porque ele não deixou o Espírito Santo agir na vida dele. Porque o Espírito Santo vem e te regenera, ele te restaura. Mas para você permanecer nesse estado, você precisa tomar uma decisão. Que para aquele mundo de pecado eu não volto nunca mais. Aleluia. Porque agora você é uma nova criatura. O vício ficou para trás, a prostituição ficou para trás, o mal ficou para trás. Agora a sua vida é você e Deus. É você e Deus agora. Porque se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que Jesus ensinou? Quem não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino de Deus, né? E Jesus, verso 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Note que não é participar dele, é ver. Para você participar do reino de Deus, você tem que se enquadrar no que a Bíblia diz. Você precisa nascer das águas do batismo, se você não foi batizado nas águas ainda. Mas você que já foi, eu vou falar com você agora mesmo. Você tem que deixar a sua natureza pecaminosa para trás. Você tem que deixar seus costumes e vícios
inícios lá no passado. Lembra que eu disse que a semana Paulo diz: tais coisas alguns de vós. Você tem que deixar o linguajar mundano lá fora. Não tem nada mais triste que um crente que ora, busca, está na igreja e na casa ele xinga, reclama, vive amaldiçoando o tempo todo. Irmão, pessoa dessa nunca nasceu de novo. Falei que esses dias que eu caí de moto, e antes que eu caí, quando eu vi que era hora, eu disse assim: vou cair de novo. E aqueles intervalos de segundos que você sabe que vai cair é uma eternidade. É questão de 2, 3 segundos. Mas que parece que demora. Quem anda de moto sabe que quando você vai cair, você sabe. E quando eu caí, eu ralei o braço todinho, que eu vi a carne. Depois, quando eu caí lá do outro lado, eu ralei o outro braço. E eu levantei logo, fiquei de pé. O senhorzinho correu para ver se eu tinha machucado. Graças a Deus que não tinha na GO 330, não tinha carro nenhum naquele dia. Eu ia entrando na GO 330, saí do provedor. E não tinha ninguém lá naquela rotatória. Eu correu. Eu também, quer chamar a ambulância? Eu falei: não, estou bem. Mas eu não reclamei, nem xinguei, nem falei nada. Por que Deus deixou acontecer isso? Não perguntei isso. Eu simplesmente agradeci porque eu não quebrei nada e podia continuar a minha vida. Porque, irmãos, é a decisão que você toma. Você é filho de Deus, agora você agradece e não reclama. Deixa as suas natureza humana para trás, ou a velha natureza, vamos dizer assim. Deixa essa velha natureza para trás, que xingava, reclamava, se vestia mal, né? Você, irmão que se casou, seu corpo é só para o seu marido ver. Você, irmão, seu corpo é só para a sua esposa ver. 1 Coríntios capítulo 7, a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo e seu marido, o marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo e sua esposa. Tem nada que ficar se mostrando, não. Agora você é uma santa mulher de Deus, agora você é um santo homem de Deus, agora você tem que dar exemplo para a sua família. Pastor, por que crente não pode beber? Um dos motivos é esse. É exemplo, bom exemplo. Se Cristo bebia seu vinho, se Noé se embriagou com vinho, vem falar que ele embriagou com suco de uva, eu não acredito nisso. Não acredito nessa conversa fiada. Ele embriagou com vinho mesmo. Ele bebeu tanto que ele tirou a roupa, estava sem nada. Não? Por que eu não posso beber então? Para não dar mau testemunho para os meus filhos, para não dar mau exemplo. E um pouco de fermento me arreda toda a massa. E eu preciso saber que é um pouco aqui, um pouco ali. Eu tenho que tomar cuidado para ser um exemplo para a minha família. Eu já passei por dificuldades. Já tive um filho no mundo das drogas. Mas uma consciência eu tenho. Meu filho nunca me viu com um copo de bebida na mão. Nunca me viu no bar. Nunca me viu brigando com a mãe deles. Nunca me viu discutindo. Estava discutindo talvez não. Vamos menos, né? Discutir faz parte, né? Brigar não. Nunca me viu embriagado. Nunca me viu fazendo coisa errada. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser exemplo. A gente erra muito, falha, mas tem coisas que são básicas, nós não podemos falhar mais. Então você nasceu de novo, e o nascer de novo é uma ação divina na sua vida. Você não nasceu de novo porque quis, é Deus que vai operar na sua vida. Sabe aquele poder que vem do alto? Você só recebe ele quando ora e busca e clama de todo o coração. O novo nascimento é resultado, não é resultado do esforço humano, é resultado da ação de Deus na sua vida. O Espírito Santo opera em você, e ele faz no ato da regeneração
e te dá o Espírito Santo, mas o Espírito Santo te orienta, mas ele não te obriga. É você que tem que dizer não ao pecado. O Espírito Santo pode até dizer: meu servo, por aí não dá mais, por esse caminho não dá para andar mais, não é para você mais. Eu preciso agora obedecer a Deus. Isso é uma opção que eu tenho. Assim como a opção que eu fiz quando eu me casei, eu não estava escolhendo uma esposa, eu estava abrindo mão de milhares de outras mulheres, ainda que eu não ia conseguir tudo isso, mas eu abri mão para ficar só com uma. E a minha esposa, como é corajosa demais, abriu mão de tanta gente para ficar só com o bonitão. Por quê, irmãos? A gente abre mão, ou seja, uma opção, é você que decide: eu quero servir a Deus, eu não quero viver no boteco mais, eu não quero nem gastar meu dinheiro à toa, como está em Isaías 55, eu quero viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque quem crê em Jesus como seu Salvador, ele vai experimentar aquele novo nascimento, ele vai experimentar uma vida nova que só Deus pode dar, porque ele vai renovar a sua mente. Foi o que Paulo diz a Timóteo: tendo que comer o que vestir, esteja satisfeito. 1 Timóteo 6. Pastor, isso quer dizer que eu não vou ter nada? Não, está falando que Deus vai te dar graça de se alegrar com o que você tem agora. Se Deus abrir uma porta melhor para o seu trabalho, para você crescer e prosperar, trocar o carro, a casa, e você prosperar, glória a Deus, mas se não, vai ser feliz com o que tem. Porque se eu começar a olhar para os lados, eu não vou ser feliz. O que está no Salmo 73. O que é preciso após o novo nascimento? Renovar a mente, não? Para mim perceber que se uma nova criatura, para mim ser uma nova criatura, eu tenho que pensar diferente do que eu pensava. Depois que você aceitou Jesus como seu Senhor, reveja os seus conceitos e valores. Reveja a sua maneira de falar e de agir. Ah, mas eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Então você não vai para o céu. Para o céu vai quem está santificando a sua vida, corrigindo seus erros. Pastor, Deus me aceita como eu sou. Ele te aceita da maneira que você está, mas à medida que você vai conhecendo Ele, você vai deixando aquilo que é errado de lado. Tem muitos que se batizaram nas águas, irmãos, mas nunca nasceu de novo. Nunca. Continuam do mesmo jeito. Não fazem parte da família de Deus. Coloque Efésios 2:19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Pessoas que nascem de novo são adotadas. Você foi adotado como filho. Paulo diz que nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos filhos agora. Agora nós temos compromisso com Deus. Agora eu não posso viver como eu vivia, não. Eu não posso andar como eu andava. Eu lembro quando nós nos convertemos, fomos para a igreja. Minha esposa, nossa igreja lá era pequena, talvez tamanho quase desse altar, né? Bem pequeno, um pouquinho maior, não era muito grande, era algo pequeno. E minha esposa na época não tinha roupa cristã, era totalmente diferente do vestimento dela, era mais da calça, né? E na igreja não era, e ela foi se adequando. Aos poucos você tem que se adequando à sua nova realidade. Assim como a mulher, quando se casou,
ela agora tem que entender: eu tenho 18, 19, 20, 30, 40, não importa. Se você casou com 17 anos ou com 40, não importa. O que importa agora é que a sua vida agora mudou. Você não é solteira mais. Agora você tem alguém que você tem que prestar contas. Agora o rapaz, a moça, o marido, a esposa tem alguém para prestar conta. Pastor, marido tem que prestar conta para a esposa, sim, quando está conversando, está todo papo, olha, quer fazer isso assim, assim, o que você acha? É ou não é? É isso. É isso que a maioria faz. Não é sempre, mas sempre que está fazendo. Quando que eu tenho que fazer isso? Naquilo que é importante. E vai envolver decisões para a família. E vai envolver a sua fé. Você tem que consultar a sua esposa, seu marido. Porque agora você, da mesma forma que é servo de Deus, tudo que você vai fazer. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, antes de tudo, se use a prática da oração de súplica a Deus. Primeiro você vai orar, buscar o Senhor. Como eu falei de ontem, que é que o diabo está querendo. A intenção do diabo, quando foi atacar o reino de Judá, Jerusalém era cercada por muros. Então o rei, o que é que o rei Senaqueribe fez? Enviou mensageiros, Rabsaque e os demais auxiliares do rei da Síria, e foram lá para afrontar o povo de Deus. Foram minar as esperanças deles. Olha que confiança é essa que você está se apoiando. Está achando que o seu Deus vai livrar das mãos do meu rei? Não vai. Seu Deus te abandonou e começou a tirar a esperança do povo. Olha, não se engane o rei, nem o seu Deus. O que o diabo queria era tirar a esperança do povo. Não que eles não confiassem no rei Ezequias, no seu líder e na igreja, e no seu Deus. A mesma coisa o diabo está fazendo com muitas pessoas. Ele não confia mais na igreja, ele não confia mais no pastor. Ah, mas não é porque o pastor, no livro de Jó, as senhoras errou. Não, porque ele está dando muito ouvido ao mundo. Olha, o pastor do YouTube está doutrinando ele. Ele já não confia mais na Bíblia, ele confia mais no que sai no YouTube, na televisão, do que aquilo que está na palavra de Deus. Então, quando eu tenho problema, eu preciso consultar a Deus e o meu pastor. Ele precisa saber o que eu estou sentindo, porque ele tem responsabilidade sobre a minha vida. Olha que meu pastor é mais novo que eu, mais de 10 anos, talvez bem mais. E quando eu preciso de um conselho, eu falo com ele, porque Deus me colocou naquela posição e eu não. Sabe por quê? Porque Deus escolheu ele e não a mim. E eu preciso entender isso e saber que eu preciso, na multidão de conselhos, a mim dar sabedoria. Então tem muita gente que se batizou há 20, 30, 40 anos, mas nunca nasceu de novo. Não encurta a língua. Sabe quem o freguês falou para mim ontem? Eu ri quando ele falou isso. Ele é crente de certa igreja por aí. Falou: quando for me enterrar, pega 2 caixões. Um para mim e outro para minha língua. Não é porque ele é linguarudo, não, porque ele fala muito. Não é que ele é sem juízo, é porque ele é aquela pessoa que debate demais, sabe? Então, se é um caixão para mim, um para minha língua. Mas tem gente que vai ter esse no sentido literal, mas não é porque ele debate mais, é porque conversa muito que não precisa mesmo. No caso dele não era. Eu conheço ele, sei que o negócio dele já fala muito. Você fala uma palavra, ele fala 50. Conhece alguém assim? É a pessoa. Então, tem pessoas que tem que tomar cuidado. Você agora é nova criatura. Você nasceu de novo. O passado não pode te governar mais. Agora você tem uma nova vida. Agora, quando você trabalha, o seu salário é para você e a sua família.
não é para dividir com boteco, não é para dividir com traficante, não é para dividir com nada disso. A vida antiga, com seus desejos pecaminosos e enganosos, não pode governar mais. Você não pode ser governado nem pelos seus hormônios. O pastor Clodoar fala: olha, muda só uma letra, hormônio e demônio, parece, né? Mas tem coisa que não é o demônio, é os hormônios, que a pessoa não está sabendo controlar, dizer não à própria carne, não ora, não jejuma, não é a Bíblia, mas não consegue. A vida com seus desejos antigos e pecaminosos, como vai chegar no final, não pode te controlar. Jamais, irmão, você não pode ser controlado por essa vida que você tinha. E é pensando nisso que eu quero louvar o Senhor com os irmãos. Um hino que fala muito sobre isso, que é o primeiro amor. Quero que você